Diferenças entre o português e o espanhol para perguntar e dizer as horas. Me conta uma coisa, você realmente acha que é fácil dizer e perguntar as horas em espanhol? Pois hoje nós vamos ver 4 situações que envolvem perguntar e dizer as horas em espanhol, comparando com essas mesmas situações no português e 4 particularidades que envolvem perguntar e dizer as horas em espanhol. Não é um tema tão simples que se possa dizer em 2 minutos. Bom, primeira questão, como perguntar as horas em espanhol? E qual é a diferença entre o espanhol e o português para perguntar as horas? A diferença é sutil. Em espanhol, a gente usa a palavra hora no singular sempre, quando a gente vai perguntar as horas. Então, a gente diz, que hora es? Que hora es? E no português, a gente diz, que horas são, no plural, certo? Outra forma de perguntar as horas em espanhol. Tienes hora? Hora, atenção, não é horas. Tienes hora? E no português, tens horas? Não é verdade? Então, retomando, no espanhol a gente usa a palavra hora no singular sempre para perguntar as horas. E no português a gente usa a palavra no plural, que horas são. No espanhol, que hora es. Tienes hora? Tens horas em português, certo? Então, esta é a primeira situação comparando as duas línguas. Segunda situação. A segunda situação é como responder, como dizer as horas em espanhol, comparando com o português. A particularidade fundamental também é sutil, mas é importante. No espanhol, a gente usa, sempre a gente diz, por exemplo, es la una, é 1 hora. No português a gente diz é 1 hora em ponto. No espanhol, a gente vai usar o lá, a gente vai dizer es la una en punto. É 1 em ponto. No português, a gente não vai dizer é a 1 hora. Se a gente fosse traduzir o pé da letra, a gente diria em português é a 1 hora. No espanhol, a gente diz es la una en punto, es la 1:30. Certo? E se for mais de uma, não vai ser es la una, vai ser son las 2, son las 3, son las 4 e assim sucessivamente. E no português a gente vai dizer são 2 horas, são 3 horas, são 3:30, são 4 horas, certo? A gente não vai dizer são as 2 horas. Muito bem? Então tá aí o detalhe do uso do lá ou do las em espanhol para dizer la una, las 2, las 3, las 4 e assim sucessivamente para todas as horas que não forem la una, certo? Terceiro caso, terceira situação envolvendo as horas e comparando o espanhol com o português é dizer as horas e mais os minutos. Então, tanto no espanhol como no português, até chegar a meia hora, na maioria dos casos, vai se dizer a hora e os minutos que passaram, tanto no espanhol como no português. Então, a gente vai dizer em espanhol, es la 1:05, e em português é 1:05. Outro caso do espanhol, son las 2:05. No português, são 2:05. E aí a gente vai até a meia hora, então o limite seria son las 2:30, em espanhol, son las 2:30, e no português são 2:30, certo? Então, até a meia hora a gente vai dizer a hora e mais os minutos. E no espanhol vai ser as horas e, porque a gente vai usar o Y, vai dizer, e pronunciar I, então, es la 1:05, certo? Então, até a meia hora, repetindo, se diz a hora que é e mais os minutos que passaram, certo? Bom, passando da meia hora, o que se faz? Como é que se diz? Vai ter uma particularidade muito interessante do espanhol, que diz assim, se diz a próxima hora, a hora, menos os minutos que faltam. Então,
Se faltam, por exemplo, 10 para as 4, faltam 10 para as 4, como a gente diz no português, são 10 para as 4, faltam 10 para as 4, 10 para as 4. No espanhol peninsular, na Espanha, a gente vai dizer a hora que se aproxima menos os minutos que faltam. Então eu vou dizer no espanhol, son las 4 menos 10. Son las 4 menos 10. Ou seja, faltam 10 para as 4. São 10 para as 4. 10 para as 4. Interessante, né? Então, na Espanha, no espanhol peninsular, na maioria, se parte da hora, né, são las 4, menos o que falta, menos 10, neste caso, certo? Mas isso não se resume a todos os espanhóis, digamos assim. Por quê? Porque na América, em países da América, em vários países da América, além da gente dizer a hora e o que falta, a gente vai dizer semelhante ao português. Então a gente vai dizer faltan 10 para las 4. Faltan 10 para las 4, que é o nosso tradicional, faltam 10 para as 4. E também a gente tem o son 10 para las 4. Son 10 minutos, né? Son 10 para las 4, que é o nosso são 10 para as 4, ou simplesmente 10 para as 4. Interessante, né? São duas formas totalmente diferentes que envolvem o espanhol, parte do espanhol peninsular e parte do espanhol da América. E esta parte do espanhol da América é muito semelhante ao nosso perguntar as horas, pelo menos no Brasil. Tendo visto os 4 casos importantes relacionando o português e o espanhol com relação a perguntar e dizer as horas, a gente passa agora para as 4 particularidades. Uma delas é dizer mediodía, mediodía. E uma questão bem interessante é que o mediodía, pelo menos na Espanha, ele não se refere à hora pontual do meio-dia. Não é o meio-dia a hora, é o período do meio-dia do relógio até a hora que as pessoas almocem, até a hora do almoço. Então, posso almoçar às 2 horas, às 3 horas. Então, todo esse período do meio-dia até a hora do almoço é o que chamam o mediodía. Mediodía. A gente também usa às vezes, ao meio-dia eu vejo isto, quer dizer que é naquele período do meio-dia. A gente também usa, certo? Mas o interessante do espanhol é que isso se expressa nas horas, por exemplo, da seguinte forma. Eu posso dizer, son las 12 del mediodía. O que é son las 2 del mediodía? São 2 horas, 2 da tarde. Mas a gente não diz em português, são 2 do meio-dia. Não. Então, no espanhol a gente diz, las 12 del mediodía, que é o meio-dia, pontualmente ao meio-dia, é las 12 del mediodía. A gente diz em espanhol, es la una del mediodía, la una del mediodía é 1 hora da tarde. Ou também, como eu já falei, las 2 del mediodía. Por quê? Porque o meio-dia, o mediodía, repetindo, esse período da hora do almoço, certo? E no português, quando a gente quer se referir ao horário do meio-dia pontual, que no espanhol seria las 12 del mediodía, a gente diz ao meio-dia. Que horas a gente se encontra? Ao meio-dia. E aí vai ser ao meio-dia em ponto. Claro, repetindo que também a gente usa, às vezes, o meio-dia, né, como para fazer referência à hora do almoço. Mas a gente vai dizer mais tradicionalmente, creio que, quando é que a gente pode ver isso? Na hora do almoço. Então, eu acho que a gente pode concluir que o mediodía do espanhol, né, a gente poderia traduzir por na hora do almoço, tá? Porque a hora do almoço também é um período mais amplo do que a hora meio-dia do relógio. Deu para entender? Eu acho que deu, né? É bacana isso, muito legal poder saber dessa particularidade do que representa o meio-dia, mediodía em espanhol e meio-dia no nosso português, pelo menos no Brasil. E a meia-noite? Então, a meia-noite também tem esta particularidade.
No espanhol se evita falar medianoche na linguagem cotidiana, na linguagem coloquial. Se usa mais, assim como se usa las 12 del mediodía, não? Quando é meia-noite, a gente usa em espanhol las 12 de la noche. Então não é meia-noite, a gente não vai se encontrar à meia-noite, a gente vai se encontrar em espanhol a las 12 de la noche. E no português, a gente se refere meia-noite é realmente na hora da badalada, quando é realmente pontualmente meia-noite, certo? Outra particularidade do espanhol, que é muito semelhante, praticamente igual ao português, é dizer e quarto ou e média. Então, no espanhol a gente diz, por exemplo, são las 2:15, quando são 2:15, né? Ou são las 2:30, quando é 2:30, quando são 2:30, certo? No português também, só que a gente diz também 15 para quarto. A gente diz são 2:15. Não, na verdade a gente não diz quarto. Não diz quarto, não. Eu não digo quarto. Você diz quarto? A gente diz... você diz são 2:15? Não. A gente diz são 2:15. São 2:15. Mas para meia hora a gente diz são 2:30 ou são 2:30. Certo? Então, tá aí uma questão que é parcialmente igual, né? Que é com relação à média. São 2:30 em espanhol. E no português são 2:30. São 2:30. E o que fica diferente, então, é que no espanhol a gente diz são las 2:15 e no português a gente diz 2:15, são 2:15. Legal? E agora uma pergunta. A gente usa em espanhol, como em português, o período com relação ao período das horas. A gente diz, a gente usa todo o período das 24 horas ou a gente usa 12 e 12? Pois no espanhol, creio que seja semelhante também no português parcialmente, né? Pelo menos parcialmente, se usa mais as horas de 24, são 23 horas, como a gente diz no português, ou em espanhol, son las 23 horas, em contextos mais burocráticos, mais formais, por exemplo, como nos aeroportos, e situações de escrita formal. Então, só se usa este conjunto das 24 horas, né, em situações formais no espanhol, formais, burocráticas, escritas, certo? E o período das 12 horas se usa, então, mais cotidianamente. Então, em alguns contextos vai ser necessário dizer se por exemplo, nos encontramos a las 2 de la madrugada, ou nos encontramos a las 2 de la mañana, ou nos encontramos a las 2 de la tarde. Então, se o contexto exigir, a gente vai dizer se é de la mañana, de la tarde, de la madrugada, de la noche. Como no português. No português também, a gente diz às 2 da madrugada, chegou às 2 da madrugada, chegou às 2 da manhã, chegou às 2 da tarde. Certo? Então, tá aí uma semelhança entre o português e o espanhol, que é esse manejo, apesar de que muita gente no português, no dia a dia, diz, são 2:45. Usa, então, ou são, nos encontramos às 16 horas. Às vezes, para ficar mais claro, né? Para a pessoa não se confundir. Por exemplo, alguns horários não vai ter confusão, né? Mas em outros poderia ter. Nos encontramos às 8 horas. Tá, mas às 8 da manhã ou às 8 da noite? A reunião é às 9 horas. Às 9 da manhã ou às 9 da noite? Então, nestes contextos, a gente diz, a reunião será às 21 horas, né? Ou a reunião será às 9 horas da noite. Ou a reunião será às 9 horas da manhã. Tá bom? Acho que ficou claro. Então, agora um resumo com os principais aspectos, um exemplo ou dois no máximo de cada um, para não ficar pesado o nosso resumo. Então, primeiro, perguntar as horas em espanhol, forma básica, que hora es? Que hora es? Hora no singular, diferente do português. Dizer as horas, ou responder que horas são, seria usando o lá ou o las, quando é depois da uma. Então, exemplo, es la una, ou es la una em punto. Se é mais de uma, então, son las 2. Son las 2:05, coloquei como exemplo.
A hora mais os minutos, é como no português. Até a meia hora a gente vai dizer, por exemplo, es la 1:05, são las 2:05, até chegar na es la 1:30. Certo? Por quê? Porque depois, a gente vai para o item 4, a gente vai dizer na Espanha, a hora, menos os minutos que faltam para chegar naquela hora. Então, na Espanha, a gente vai dizer são las 4:10. Que quer dizer, são 10 para as 4. Né? Mas na América se inclui o jeito de falar do nosso brasileiro, do nosso português. A gente vai dizer o que que falta. O que que falta. Certo? Então, na América, a gente vai dizer, além de dizer como na Espanha, que é partindo da hora e o que falta para chegar na hora, na América, a gente vai partir do que falta. Partir do que falta. Então, como no português, faltam 10 para as 4. Ou son 10 para as 4. São 10 para as 4. Então, se a América tem uma linguagem de responder quando falta para alguma hora, similar ao português do Brasil, certo? Retomando, sempre partindo do que falta. Faltam 10 para as 4, ou seja, faltam 10 para as 4, ou son 10 para as 4. São 10 para as 4. E na Espanha, parte da hora que ainda não chegou, menos o que falta, e o que falta para chegar. Então, son las 4, ou seja, vão ser 4. Então, são las 4 menos 10. Faltam 10 para as 4. Com relação aos termos meio-dia e meia-noite. Meio-dia é o período de tempo que vai da hora do meio-dia, do meio-dia até a hora do almoço. Então, é um período, né? Então, a gente pode dizer em espanhol, vai escutar, la 1 del mediodía. Nos encontramos a la 1 del mediodía, que é 1 da tarde para nós. Las 2 del mediodía, as 2 da tarde. Por quê? Porque mediodía é o período e não o horário. Medianoche se evita no espanhol coloquial. Se prefere dizer, são las 12 de la noche. Las 12 de la noche, então é meia-noite em espanhol. Mas existe a palavra, pode dizer, lá nos encontramos a la medianoche. Pode dizer, não vai estar errado, mas se evita, né? Se diz las 12 de la noche. Sim? Assim como se diz las 12 del mediodía para o meio-dia. Bom, o espanhol usa e quarto e média. Então, e quarto é quando é 15. Então, o exemplo são las 2:15, seria no nosso português, são 2:15. E se diz também em espanhol, são las 2:30, para o nosso, são 2:30. Então, meia se usa em português e em espanhol se diz média, certo? E no espanhol se diz quarto e no português se diz 15. Tá? São 1:15 e no espanhol es la una, são 1:15, não, é 1:15 e no espanhol se diz es la 1:15, certo? Bom, com relação aos períodos, se usa 24 horas ou se usa 12 horas, igual para ambos os idiomas, certo? Se usa mais o período das 24 em contextos mais formais ou que seja necessário. E cotidianamente se usa mais de 12, certo? Então é isso aí, fica todo esse ensinamento sobre as horas, né? Ainda há mais aspectos, teria mais aspectos para destacar, mas acho que aqui está a essência de perguntar, dizer as horas em espanhol.